Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto e nós estamos começando mais um evento da Abra Software. Nesse evento de hoje, ele faz parte de uma série de webinars que trata sobre tecnologias e outros assuntos. E antes de começar aqui, eu gostaria de deixar um recado para vocês, para que vocês acessem o QR Code que está na tela, para que vocês possam ter acesso aos nossos canais, às nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, e possa acompanhar também através do LinkedIn uma série de webinars que foram gravados anteriormente. Esse webinar vai ser gravado também e ficará disponível para vocês compartilhar com o time de vocês ou reassistir todo o conteúdo novamente, caso for necessário. Hoje, a gente conta com a presença da Juliana Santos, especialista técnica em Autodesk aqui na Abra Software, e ela vai falar sobre colaboração e coordenação em projetos de formas mais inteligentes. Então, vou passar a palavra para a Juliana, para que ela possa apresentar o conteúdo para vocês. Juliana, boa apresentação, fique à vontade. Olá, agradeço aqui a participação de todos e vamos seguir com os nossos temas. Nossa ideia é falar um pouco de BIM. Pode compartilhar a tela. Nossa ideia é falar um pouco de BIM com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, um momento que eu achei que... Pronto. Nossa ideia aqui é conversar um pouco sobre o BIM com vocês. Vamos falar, antes de BIM, vamos pensar um pouco em projeto, na evolução do projeto. Por que a gente hoje fala tanto de BIM? De onde surgiu? E aí vamos relembrar um pouco ainda, um pouco mais lá atrás, 60 anos antes de Cristo, Vitrúvio foi o primeiro arquiteto a documentar em livro o processo de projeto e construção. E aqui a gente tem um exemplo de um projeto dele, Basílica de Fano, fica na cidade de Fano, na Itália. O que mudou do projeto do Vitrúvio, né? O quanto nós crescemos e o quanto nós evoluímos na representação de projeto até nós chegarmos no AutoCAD, as versões CAD, né? CAD é uma sigla, significa Computer Aided Design, desenho associado por computador. Até nós mudamos muito e aprendemos muito a projetar e a representar os nossos projetos nesses anos todos. E aí, mesmo assim, a gente vê muitas dificuldades em obra. Eu coloquei aqui exemplos bem atípicos, né? Bem, como eu posso dizer, expressivos de erros, né? Faltamos uma janela na sacada, nós temos uma porta na parede. Por que essas coisas ainda acontecem? Qual é o erro? Qual é a dificuldade? Qual é a falha de comunicação? Qual é a falha de projeto que permite que essas coisas ainda aconteçam? E aí começa a ideia do BIM. Charles Easton e a sua equipe do Instituto de Tecnologia da Geórgia, em 1974, cria essa metodologia BIM, documenta essa ideia, essa possibilidade onde a gente pensar em criar um projeto a partir de um sistema de informações, de um sistema de descrições. Nós estamos falando que, eu estou falando aqui que o Charles Easton fez essa proposta em 1974. Porque ainda hoje a gente pensa que o BIM é uma novidade, é uma coisa fora muito longe de nós. Bom, em 1974 a gente tinha uma dificuldade em fazer em fazer esse sistema todo de informações, porque, vamos lembrar, né, a gente tinha ainda uma tecnologia de computação muito iniciante. Esse é o Apple Computer 1, foi leiloado há pouco tempo por uma bagatela, e ele foi lançado em 11 de março de 1976. Foi necessário aguardar a evolução da computação como um todo para que a gente pudesse entrar com a tecnologia BIM nos projetos de arquitetura.
Vamos imaginar que a gente está saindo, vamos lembrar que nós estamos saindo dos desenhos 2D, dos desenhos vetoriais, onde nós temos um conjunto de linhas, para ir para um projeto BIM, um projeto onde nós temos objetos, um programa voltado para objetos, e esses objetos cheio de informações. Pensando em projeto, né? Nós pensamos aqui, nós podemos ter um conjunto de linhas, onde se representa uma janela, onde eu tenho aí a representação de uma janela, e eu posso ter um objeto janela. Nesse objeto, eu posso ter informações dentro dele. Eu posso ter aqui, eu coloquei como exemplo, o modelo, fabricante, custo, site, descrição, comentários. Essas informações todas do projeto, de todos os itens do projeto, geram um grande banco de dados. Essa é a ideia do BIM, onde eu tenho todas as nossas informações, onde eu tenho todas as descrições dos objetos do nosso projeto em um único arquivo. O que é importante? O que eu acho importante a gente lembrar, pensando em projetar melhor. Quando nós selecionamos uma família de torneira para pôr no projeto, um exemplo simples, por que eu escolheria essa família e não outra família? É muito importante que a gente lembre que um projeto BIM não é feito por uma única pessoa. Você pode ter, eu já vi casos onde a gente tinha 40 escritórios dentro de um único projeto, e cada escritório devia ter a sua equipe aí de X pessoas. São muitas pessoas projetando para que um único empreendimento funcione bem. E é importante a gente lembrar que todas as informações que nós inserimos refletem no trabalho de outras pessoas. Essa comunicação entre a equipe, essa comunicação e essa ajuda entre todos permite com que a gente tenha uma eficiência em projeto e permite com que nós tenhamos um bom projeto BIM. Esse exemplo aqui de família, ela é uma torneira de parede e ela tem aqui conectores. Então, eu tenho entrada de água, 2 conectores de entrada de água. Eu consigo observar que nós temos um conector em vermelho e um azul, água quente e água fria, e que esses 2 conectores precisam ser de 15 milímetros. Eu, como arquiteta, coloco essa família dentro do meu projeto, permite com que o pessoal da hidráulica já continue o projeto a partir daí. Ele não precisa perguntar se eu preciso de 2 pontos, se eu quero água quente nesse ponto. Essa informação já está lá. E está lá de uma forma muito bacana para que ele possa continuar o projeto. Essa família, inclusive, se ela tiver as informações de pressão, necessidade de pressão para consumo, consumo de quantidade de litros, se ela tiver todas as informações de operação da torneira, eu consigo criar análises dentro do meu projeto para que para que eu possa otimizar o consumo de água, por exemplo. Isso nós estamos falando do BIM e seu processo. Então, eu tenho um grande projeto, eu posso ter um grande projeto de arquitetura com muitas e muitas informações que permitem que os projetos sejam elaborados a partir dele, tanto o projeto de estrutura quanto o projeto de hidráulica. E eu vou lembrar que todas essas informações, elas depois são sincronizadas, e elas são gerenciadas, e elas precisam ser compatibilizadas. E aí a gente começa depois a pensar agora em novas coisas, em novos pontos, onde a gente começa a pensar em realidade virtual, em fazer aqui é um exemplo de uma foto super realista, que parece que o projeto já está construído, que ele já está lá. Eu posso pensar em andar pelo meu projeto antes dele ser construído, de testar ele, de ver como ele funciona, de uma forma hoje muito mais realista do que há anos atrás. Para aproveitar o melhor do BIM, o que eu devo pensar além do projeto? LOD. Esse é um termo que todo mundo que já trabalhou com BIM, que todo mundo que já pensou, ouviu uma proposta, já ouviu falar. O Level of Detailing, Level of Development, o nível de detalhamento do seu projeto. Quando você vai projetar em BIM, quando você vai pensar em criar um grande banco de dados da tua obra, qual é o nível de detalhamento que você está pensando em chegar? Como assim? O que é isso? Existe hoje uma métrica já desse LOD,
E aí, vamos aqui exemplificar. Eu posso ter um grande cubo e dizer que esse cubo é um lugar X, ou que esse grande cubo é uma cadeira. Eu posso quantificar, eu posso compatibilizar com o entorno, porque eu já tenho uma geometria ali do espaço que ele ocupa. Eu já tenho um começo de informação. E a gente chama esse do LOD 100, que é o LOD mais básico de todos, onde a gente começa a ter informações, mas não tem ainda, não tem detalhes. Eu tenho basicamente o espaço que ele ocupa e a quantidade de peças iguais a essa. Quando eu vou falar em LOD, quando eu vou avançar nessa opção de LOD, a gente vai para o LOD 200. No LOD 200, esse nível de detalhe começa a melhorar um pouco. Então, aqui eu já vejo que é uma quina de um projeto, que é uma janela, eu tenho uma janela, tenho paredes, tenho pisos, tenho aí uma laje, um outro piso, mas eu não tenho materiais e não tenho grandes orientações. Mas eu já começo a sair daquele cubo simples para ter um pouco mais de informação. E eu vou caminhando nisso, a gente vai para o LOD 300, onde eu já começo a ter materiais adicionados, eu já tenho informações aí, mais informações. Então, eu posso pensar que uma camada dessa é um isolamento, então esse espaço não precisa de ar-condicionado. Eu posso pensar que o piso tem um aquecimento, e a gente começa a ter algumas informações. No LOD 400, a gente já vai ter realmente materiais, cores, detalhes, sombra. Esse é o nosso LOD 400. As instalações elas começam a ficar mais aparentes, as informações começam a ficar mais detalhadas, você começa a ter mais informação da fabricação do teu edifício, do teu projeto. E eu tenho um LOD 500, que aí já é um detalhamento que eu vou ver como eu quero usar mesmo, eu já vou ver detalhamento de decoração. E esse LOD 500, ele já também começa a ser pensado, já começa a ser um LOD necessário para quando a gente for fazer a manutenção predial. O ciclo do projeto BIM, ele visa desde o projeto, construção, até a manutenção predial. Então, pensando nisso, a gente chega num LOD 500. Vou dar um exemplo mais prático de LOD para vocês pensarem. Por que eu preciso me preocupar com esse LOD? Você precisa pensar o quanto você quer detalhar, qual é o nível de detalhe que você quer chegar. Vamos imaginar uma porta. Se eu tivesse uma porta, pura e simplesmente, eu vou colocar a porta, um retângulo lá, e vou fazer o fechamento do vão. Ok, é uma porta. Pronto, detalhei uma porta, coloquei nome porta, vai quantificar uma porta, ocupa o vão, eu já sei que fechou uma porta. Você vai pôr a maçaneta? Você vai modelar a maçaneta? Se você vai modelar a maçaneta, você vai modelar as dobradiças? Se você vai modelar a maçaneta, você precisa pôr a lingueta da maçaneta ou eu posso só pôr o formato da maçaneta estético? Se eu vou fazer a maçaneta e eu quero a lingueta, eu vou fazer o furo no batente para encaixar a lingueta? Quanto mais informações você coloca no seu projeto, mais coisas você pode extrair. Você pode extrair chamadas de detalhe, você pode extrair quantitativos, você pode extrair muito mais informações. Fazendo aqui um parênteses sobre quantitativo, você não necessariamente precisa ter no seu projeto modelado um objeto, por exemplo, a maçaneta ou as dobradiças, para que eles sejam quantificados. Eu posso quantificar eles a partir da porta. Eu tenho uma porta e eu quero quantificar a cada porta 3 dobradiças. Isso é possível, mesmo que elas não estejam modeladas. Voltando para o furinho da maçaneta, para o furinho da lingueta, toda vez que a gente colocar informações lá, toda vez que a gente for quando a gente for detalhar muito, a gente sobrecarrega o arquivo. E aí é necessário a gente avaliar até que ponto eu vou detalhar, até que ponto o meu projeto vai atender. Até para você não ficar com uma parte do projeto super detalhada, desenhei a maçaneta, desenhei a lingueta, desenhei o buraco da lingueta e eu não tive tempo de pôr o rodapé. Será que vale a pena não colocar o rodapé e fazer a maçaneta super bem definida? Será que não é melhor a gente deixar o projeto como um todo num nível de desenvolvimento padrão?
é importante a gente pensar isso antes de começar o projeto, antes de contratar e antes de sermos contratados também. Depois do LOD, o que eu acho que é muito importante a gente pensar e imaginar as soluções e as possibilidades que o nosso projeto pode atingir. Nós estamos falando agora do BIM e as suas 10 dimensões. Essa teoria das 10 dimensões foi cunhada pelo professor Ignazi Arnau, e ele fala sobre todas as possibilidades de diferentes dados serem inseridos no projeto e qual o momento que esses dados serão inseridos no projeto. Nós estamos falando de 10 dimensões. Então, o primeiro D, a gente começa a falar de modelagem e protocolos. Essa parte aqui a gente falaria, né, de protocolo do LOD. Qual é o definir desde a partida, desde o começo do projeto, qual é o nível de desenvolvimento que você quer chegar com aquele projeto. Você pode contemplar protocolos ou até os contratos ou até leis que gerem aquele uso. Esses protocolos, eles podem estar inseridos e eles podem ser acompanhados dentro do Revit. Então, você consegue colocar dentro do Revit permissionamentos ou também consegue colocar travas para que você não ande tanto para um lado ou para o outro, para que o teu projeto siga algumas diretrizes. No primeiro D, a Autodesk apoia ele, vocês conseguem auxílio dos softwares Autodesk com o Revit. 2D, modelagens e fluxos. Quando eu falo de fluxos, eu falo de transmissão de informações. Eu, como escritório de arquitetura, vou enviar esta informação para o escritório de estrutura. O escritório de estrutura vai enviar essa informação para a concreteira. A concreteira vai enviar esta informação para a obra. Como é que esses fluxos serão definidos? Quem vai poder aprovar o quê? Quem vai fazer o quê? Quem pode visualizar? Quem pode editar? A gente vai definir isso num 2D. Isso pode ser definido dentro do Revit, existem as possibilidades de colaboração e análise, onde você define quem vai fazer o projeto e quem vai poder mexer em cada parte dentro do Revit, com permissionamentos e conversas e possibilidades de liberações pontuais. E também nós temos a Construction Cloud, que é o mais novo produto da Autodesk. A Autodesk Construction Cloud é uma grande plataforma online, um repositório de projetos. Você pode armazenar todos os seus projetos dentro dessa nuvem e ele pode permitir com que você envie para clientes com que as equipes se comuniquem através dela. Dentro da Construction Cloud, você também consegue permitir quem vai acessar, quem não vai acessar, quando vai acessar, quem pode subir arquivo, quem pode deletar. Todas essas informações, elas ficam gravadas dentro da Autodesk Construction Cloud, elas ficam lá armazenadas e você tem todo esse histórico de quem acessou, quem viu, quem não viu, quem recebeu, quem liberou, tudo isso dentro da Construction Cloud você consegue controlar. Você consegue controlar também versionamento de projetos. Lancei a versão 1, subi uma nova versão, o próprio programa, a própria plataforma já troca essa versão, já vai fazendo a subida dessa versão e também dispara informação, e-mail para quem precisar, para quem foi programado para receber essas atualizações. Uma coisa que eu acho bem bacana da Construction Cloud é que você tem um pré-visualizador de arquivos. Então, é uma plataforma em nuvem, você pode acessar por qualquer device, por qualquer equipamento, aparelho, e lá você consegue fazer uma pré-visualização do projeto. De quais projetos? Acredito eu que mais de 90% dos projetos que a gente tem no mercado. A Construction Cloud, ela consegue criar pré-visualização de mais de 70 extensões de arquivo. Então, se você tiver um DWG, ela vai ver, se você tiver um Revit, ela vai ver, se você tiver um Civil, ela vai ver, se você tiver um 3D Max, ela vai ver. Você consegue visualizar o projeto dentro da nuvem. Você não precisa ter o software, você não precisa estar num computador super especial,
Você consegue ver isso dentro do seu celular, num tablet, na obra, em qualquer lugar. Também é possível você ver esses projetos de forma online e offline. Então, acredito que a Construction Cloud seja o programa o produto da Autodesk que vai fazer toda a diferença quando você falar em modelagens e fluxos. Vamos partir agora para o 3D. No 3D, modelagem de projeto, aqui a gente vai projetar, a gente realmente vai modelar, vai remodelar, vai pensar, vai especificar, vai colocar os materiais, vai pôr a mão na construção virtual, no BIM, no Build Information Model, modelar todas as informações da edificação. Quais são os softwares que a Autodesk pode disponibilizar para você, para apoiar toda a indústria da arquitetura e construção nessa etapa? Nós temos o Revit, famoso programa BIM para construções, instalações e estrutura. O AutoCAD, ele sempre é um software que vai ser usado, né, nos processos. Acho que ele tem as suas ele não vai trabalhar como num projeto comum, como a gente está acostumado, mas ele também entra no processo BIM. Nós temos o Civil 3D, o software Autodesk para cidades, grandes e rolagens. Nós temos o InfraWorks, o Recape Pro, com todas as possibilidades de nuvem de pontos, de acompanhamento e ajuste de nuvem de pontos. E nós temos o 3D Max, que é o software Autodesk para visualizações e renderizações. Todos esses softwares podem ajudar vocês aqui na parte de modelagem de projeto. A gente está falando em modelar, identificar, corrigir conflitos, fazer clash detection, deixar o teu projeto, deixar o seu modelo de uma forma única. E pensando em deixar ele, testar ele antes de chegar na fase da obra. A opção do 4D a gente sempre liga a tempo, e aqui não é diferente. A gente está falando em cronograma, em criar uma dimensão onde é possível pensar em como e quando nós vamos fazer e construir cada etapa do projeto. Que a gente vai criar os gráficos gigantes, as interligações com obra, com os fornecedores, quando eu vou receber o que eu vou receber, o que eu preciso essa semana, quais são os materiais que eu vou usar, onde eles vão ficar alocados. E aí a gente tem o Navisworks, que pode ajudar todo mundo aí a fazer todas essas etapas. Toda a parte de clash detection, toda a parte de análise do projeto, você consegue, dentro do Navisworks, selecionar os objetos e dizer quando eles serão construídos. E aí você cria um grande gráfico gigante entre as tarefas, onde uma tarefa precisa ser concluída para a outra começar, e ele gera tanto e ele consegue gerar tanto um vídeo para você do seu projeto sendo construído, quanto listar o que você precisa ter em obra de material em cada etapa, a cada semana, para você ter toda a tua obra aí funcionando da melhor forma. No 5D, a parte orçamentária, nós estamos aqui pensando não só em quantificar o projeto, o Revit faz isso, né? Eu consigo quantificar um projeto inteiro dentro do próprio Revit, mas a gente está pensando em vincular isso com a obra. Eu posso pensar no Revit para fazer isso, eu posso pensar no Navisworks, que também faz essa quantificação junto com os custos, mas a Construction Cloud tem um módulo exclusivo chamado Takeoff. Nesse módulo, você consegue controlar o seu orçamento de forma, desde o projeto, por cada versão do projeto, e acompanhar o consumo desse seu orçamento na obra. Então, na Construction Cloud, você não pensa só em fazer previsão orçamentária do projeto. Você consegue fazer toda a parte de controle de orçamento da obra, desde o projeto até o momento que ele realmente for do que aquele pedaço
aquele produto for comprado. No 6D, a gente fala em sustentabilidade. Dentro de sustentabilidade, eu vou começar a pensar em eficiência energética, performance do edifício, como eu tinha falado um pouco antes, onde tem sol, onde tem sombra, onde eu vou pôr mais luz, onde eu vou pôr mais ar-condicionado, a eficiência do projeto como um todo. Para esses estudos todos, a gente tem o Revit, onde ele consegue gerar todos os estudos de eficiência energética solar, elétrica, hidráulica. Também é possível, dentro do Revit, exportar e importar os arquivos de BXML, do Green Building Brasil, para certificações LEED, diamante, prata, ouro. O Revit apoia, ele tem algumas informações ali, alguns comandos já dentro dele para essas planilhas de certificações. E nós temos o Insights, que também é um software onde vai dar várias informações para que você tenha o teu edifício de uma forma mais eficiente. Ele vai ajudar você a ver onde você está tendo perdas ali de projeto, perdas de eficiência, e como você pode, e com essas informações, com essas análises, quando o programa te traz essa informação de uma forma muito clara, fica muito mais fácil a gente tomar decisão, fica muito mais fácil a gente pensar e avaliar se vale a pena trocar o vidro, se vale a pena trocar o ar-condicionado, se vale a pena rotacionar o edifício. Quando a gente tem essas informações, esse grande banco de dados que o BIM traz para nós, a gente pensa em ter informações, a gente pensa em ter decisões muito melhores. No 7D, a gente tem a gestão das instalações. Gente, gestão de instalação em obra é sempre algo muito maluco, digamos, né? A gente pensa em gestão de instalação hidráulica, elétrica, ar-condicionado. Hoje nós temos muitas instalações de dados, instalações de automação. Gente, isso é sempre uma maluquice, digamos, né? Gerenciar tudo isso, onde vai o quê, como vai o quê, quem passa onde, quem fura o quê. A gente poderia também colocar aqui o Revit, o Civil 3D, esses programas de modelagem como um gestor dessas instalações. E isso eu acho que o mercado já está um pouco saturado em saber. O Revit faz isso, o Navisworks faz esse Clash Detection, ele faz essa verificação de quem pode o quê. Mas pensando na parte de gestão de instalações, a gente volta aqui com a Autodesk Construction Cloud, o software da Autodesk para apoiar vocês nessa demanda. No Autodesk Construction Cloud, dentro do Takeoff, a gente consegue gerenciar as instalações pela parte orçamentária. O Takeoff também você consegue colocar as informações de custo de serviços, não só como custo de produtos, pelo quantitativo que os projetos geram, mas também é possível você inserir todos os custos de serviços que aquela obra vai demandar. Você consegue criar essas solicitações e esses acompanhamentos dentro da Construction Cloud, e também é possível criar bancos de imagens, onde você pode atrelar as suas medições de obra com os projetos, com as imagens da obra, com as fotos da obra naquele momento, e verificação se foi feito de uma forma da forma como foi planejado. Isso ajuda bastante. O fato de você também ter uma única plataforma, um único repositório, onde estejam todos esses dados, e esses dados todos estejam de fácil acesso, com a questão do pré-visualizador, como eu falei, com a questão dos controles de acesso e permissionamento, com a questão de você ter toda a parte orçamentária de projeto interligada dentro de uma única plataforma, você consegue ter uma confiabilidade da informação. Então, eu não recebi a versão tal, não imprimi para levar para a obra, não plotei, não estava eu fiz na versão anterior. Como? Se você tem
se você consegue ver dentro do seu celular essa informação de que você estava com o projeto de versão anterior. Como que você mas eu estava no subsolo da obra e não pegava sinal. Em qualquer lugar que você tenha sinal, é possível você fazer o login, pedir atualização dos projetos. Você saiu de onde tem sinal de internet, foi para um lugar onde você fica offline, você consegue acessar essas informações lá. A partir do momento que o teu login estiver atualizado, você vai conseguir ver essas informações mesmo de forma offline. Isso para gestão de instalações é um ganho muito grande. As alterações são muito rápidas, as decisões são muito rápidas. É preciso você ter as informações corretas sempre na mão, para você não estar tendo retrabalho, não estar fazendo versões anteriores de coisas que já foram descartadas por N motivos, para você ter que desmontar e remontar. Por isso a gente trouxe aqui como um apoio da Autodesk para o 7D, a gestão de instalações, a Autodesk Construction Cloud. No 8D, a gente começa a falar de segurança, a gente começa a falar do período da obra, onde o risco tem que ser zero, o risco aos envolvidos. É importante a gente ter o controle e o acompanhamento de todo o teu pessoal, de todo mundo que estiver lá circulando, da qualidade de vida dessas pessoas. E a Autodesk Construction Cloud também pode permitir isso. Você pode permitir verificar canteiros, Navisworks também ajudaria muito isso. Você ter um canteiro mais eficiente, você ter as informações, você ter os produtos alocados nos lugares corretos, para quando esses produtos forem circular na obra, você ter ali um caminho definido e não passando por qualquer lugar, não permitindo que qualquer lugar vá, não permitindo que esse produto passe por qualquer lugar e as pessoas também por qualquer lugar, e aí cria aquelas confusões que a gente costuma, aquelas péssimas notícias que a gente costuma ouvir falar sobre obras. Também é possível, com a Construction Cloud, a gente começar a pensar na parte de manutenção. Então, você tem um grande repositório de projetos, onde você colocou lá os teus controles de arquivos, você colocou as suas medições, você colocou o seu orçamento, você colocou o que foi adquirido para a obra, o que foi instalado, como foi instalado. Esse programa, esse grande banco, essas informações todas podem ser utilizadas para manutenção do projeto. E aí a gente também visa aí a parte de segurança, né, de análises, onde passando tudo, todos os sistemas passando pelas melhores lugares da obra onde ele poderia passar. No 9D, a gente vem com uma metodologia muito nova para o projeto para os projetos de construção como um todo. A gente vem falando de Lean Construction, que o objetivo é criar criar uma trilha de construção enxuta. Então, é estreita, fina, a ideia é diminuir o desperdício aqui ao todo. Diminuir desperdício de tempo, diminuir de verba, diminuir desperdício de mão de obra, diminuir desperdício de quebradeira, de retrabalho, de refazimentos. E aí a gente vem com os softwares aqui da Autodesk para apoiar vocês. Um primeiro, Navisworks, que é o software da Autodesk, onde você tem a possibilidade de fazer todos os clashes, de fazer todos os controles de colisões e ter tempo de corrigir todas essas informações. E também nós errei a palavra. Nós chegamos aqui, pronto, troquei a palavra. Chegamos aqui com a Autodesk Construction Cloud, onde a gente tem o controle de todas essas informações. Quando a gente tem o controle de todas as informações, quando a gente tem todas as possibilidades de projeto em um único lugar, quando a gente tem todo mundo alinhado, todo mundo acertado e todo mundo sincronizado, a gente vai ter aí, com certeza,
menos desperdícios refazendo coisas, menos desperdícios trabalhando em cima de projetos desatualizados, menos desperdícios em escolher comprar material a mais, comprar materiais a menos, que também é um problema, né? Porque você tem que comprar o que não comprou. Então, a gente está conseguindo um bom projeto, a gente consegue ter informações em todas as pontas e evitar e diminuir essas opções, essas possibilidades aí de desperdício em obra. Para fechar aqui o 10D, a gente fala em construções industrializadas, onde o objetivo aqui é diminuir as tarefas artesanais e privilegiar os processos industrializados. Nós temos avanços em todas as áreas para isso, né? Para que a gente tenha obras cada vez mais industrializadas. Essa opção é muito bacana, porque quanto mais industrializado, eu acredito, porque quanto mais industrializado, mais garantia você tem de que aquilo está sendo feito da melhor forma possível. Quando você tem uma obra onde cada parte da obra é feita de uma forma, você não consegue controlar a garantia de que aquilo está sendo feito, está sendo colocada ali a energia que é necessário, a melhor possibilidade. Então, a gente vem falar que em industrializações de criar sistemas, onde a gente tem hoje kit de banheiro pronto, a gente tem fachadas pré-fabricadas, a gente tem sistemas hidráulicos e elétricos bem pré-selados de fábrica. E aí, quem pode ajudar a gente nisso, a tomar essas decisões, é na parte de gerenciamento, quando a gente junta todas as informações, todos os projetos, todas as disciplinas, e vai gerenciar e vai criar os gráficos de obra, como que a gente vai evoluir na obra, como nós vamos construir. Isso a gente vai fazer também com o apoio do Navisworks, o nosso software de gestão de projetos. Uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, de pensar além do projeto BIM, quando a gente pensar em BIM, pensar além do projeto em si, quando nós optamos por fazer a obra em BIM, a gente está criando um grande banco de informações, a gente está criando um grande banco de dados. Se nós conseguimos modelar um grande banco de dados bacana, com informações poderosas, a gente consegue com que os nossos programas extraiam para a gente dados e a gente tomar decisão, e vocês tomarem decisões mais acertadas para a sua empresa, para a sua obra, para o seu trabalho. Essas informações bem modeladas geram um banco de dados bom para que decisões boas sejam tomadas. Então, é preciso a gente pensar um pouco, antes de pensar no projeto, antes de começar a modelagem, pensar qual é o nível de detalhamento que eu vou fazer, qual é o nível de detalhe que eu quero chegar, qual é o nível de detalhe que eu consigo chegar, e quais são as possibilidades, e quais são as possibilidades da metodologia BIM que eu vou trazer para esse projeto, que eu vou trazer para essa obra. Posso não atender todas, posso achar que nem todas vão me ajudar, mas ter conhecimento e fazer essa opção já é uma possibilidade bacana, já é uma parte bacana em você ter informações e poder criar uma escolha aí e poder criar uma decisão coerente. Pensando nisso tudo, a gente espera que aquelas imagens que nós vimos lá nos primeiros slides, com aqueles erros expressivos, digamos assim, da construção, que aqueles erros lá não aconteçam mais, ou pelo menos que não aconteçam com os nossos projetos. Espero que todos tenham aproveitado o conteúdo. Nós vamos vir aí, nos próximos, até o fim do ano, nós temos uma série de webinars para fazer para vocês, de tecnologias Autodesk. Agradeço que todos tenham acompanhado, agradeço que vocês nos acompanhem no nosso LinkedIn, nas nossas mídias sociais.
nós temos uma periodicidade aí de artigos dizendo quais são essas grandes novidades de projeto e teremos novos webinars falando e abrindo essas caixinhas aqui da Autodesk, onde a Autodesk pode apoiar, onde os softwares da Autodesk podem apoiar vocês em cada parte. Agradeço muito a atenção de todos e espero que vocês tenham saído daqui com um pouquinho mais de informação que entrar. Obrigada. Muito bom, Juliana, o conteúdo, parabéns. Aí nós temos algumas perguntas aqui, e eu vou ler para vocês aqui, pegar minha cola para te passar, e aí você ajuda a responder aqui, tá? Ok, vamos lá. Então, todos os projetos de Revit exigem LOD? Onde encontra o programa? Bom, vamos lá. Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem. As pessoas acham que o Revit é BIM, que o BIM é Revit. O BIM ele é uma metodologia de projeto e o Revit é um programa que modela projetos sobre essa metodologia, em cima dessa metodologia BIM. O LOD, o nível de detalhamento, ele é uma possibilidade de projeto e é uma decisão que você precisa tomar de como você fará o seu projeto. Não é uma decisão de que... Não é um botão dentro do Revit para você clicar. É uma decisão da metodologia, de qual momento você quer parar o seu projeto, até qual momento você quer chegar no seu projeto. Mas não é um botão que esteja lá no Revit pronto para você fazer, para você clicar e deixar programado. Beleza. Tem uma outra que chegou aqui do Cristiano, né? Vocês vão disponibilizar, além do vídeo, os slides em PDF. Cristiano, o vídeo vai ser disponibilizado nos nossos canais digitais, e o PDF não será disponibilizado, mas se você quiser qualquer apresentação do nosso time comercial e técnico, pode entrar em contato conosco, que nossa equipe vai te apoiar. Tudo bem? E aí a gente tem mais uma pergunta aqui, Juliana, acho que essa é importante, né? Por que tantos softwares no processo BIM? Não dá para simplificar? Como licencia? Essa é uma pergunta bem bacana, e eu me faço ela várias vezes. Gente, para que tanto software? Como é que eu vou saber tudo isso? Como é que eu preciso aprender tudo isso? E como é que eu faço? Bom, eu, como especialista técnica da Autodesk, aqui na Brasoftware, e usuária dos programas BIM há muito tempo, não vou falar quanto tempo, porque eu aprendi AutoCAD numa versão antes da R14, então, por favor, não façam as contas. Mas conforme eu fui evoluindo e fui evoluindo é ótimo, né? Fui crescendo e fui usando esses programas, eu acabei aprendendo aprendendo outro e fui mexendo em todos. Bom, você precisa aprender todos os programas? É necessário você saber sobre todos os programas? Como uma usuária, como uma pessoa que faz projeto, eu acho que não. Porque cada especialidade tem o seu programa. Então, eu faço projetos, trabalho numa empresa onde faz projetos de metrô, ponte, de viaduto, de aeroportos, Provavelmente você vai trabalhar aí com Civil 3D, que é o nosso programa de BIM da Autodesk para projetos de infraestrutura. Eu faço hidráulica e elétrica. Provavelmente você vai trabalhar com o Revit, que é o programa que faz esses projetos. Eu faço gerenciamento de projetos. Eu não projeto, eu só faço gerenciamento de projetos. Cara, hoje você pode usar o Navisworks, mas hoje você consegue usar só também a Autodesk Construction Cloud. Então, assim, cada programa atende uma parte do projeto. Então, você também não precisa saber. É muito difícil alguém as pessoas que fazem projetos saberem todos e precisarem saber sobre todos. Com relação ao Autodesk Construction Cloud, ela é um repositório, é um banco repositório de projetos. Então, apesar da parte toda de gestão, onde você precisa colocar logins, quem faz o quê, criar as camadas de permissão, criar as camadas de quem avisa quando e tudo mais, ela é para quem
posta arquivo e pega o arquivo do colega, da empresa colega, para fazer o projeto, você consegue usar ele dentro do Windows Explorer, como os outros bancos, as outras nuvens que a gente já tem no mercado. Então, ela tem hoje, os programas hoje, eles têm essas plataformas, pelo menos de gestão de projetos e de tráfego de informações, elas vieram de uma forma muito mais comum, que nós somos acostumados. A migração para essas plataformas, para você começar a colocar os seus projetos na nuvem, ela é muito mais simples e menos dolorosa do que aprender um programa novo, do que aprender uma tecnologia nova. Sobre a parte de licenciamento, não sei se eu respondi. Como licenciar? Hoje, a Autodesk disponibiliza coleções, são as collections. Eu tenho a EC Collection, tenho P&D Collection e tenho Media Entretenimento, né? ME Collection. Dentro da EC Collection, que está mais aqui próximo ao que a gente está conversando hoje, eu tenho 17 softwares. E dentro desses, e fora esses 17 softwares, eu tenho plugins desses softwares também disponíveis, em uma única licença. Então, é uma assinatura anual ou trimestral. Hoje as licenças são pagas por assinatura. E você tem acesso a todos esses 17 softwares. Na EC Collection, você já tem acesso ao Revit, ao AutoCAD, ao Civil 3D, ao Navisworks, ao Autodesk Docs, que é o módulo de tráfego de informações dentro da Construction Cloud. Você tem acesso ao 3D Max, ao Recape, ao Insights, ao InfraWorks. E eu devo estar esquecendo aqui alguns que eu fui contando, mas eu acho que eu já pulei, já perdi as contas. Todos os programas que nós conversamos aqui, todos os programas que eu falei aqui hoje, eles estão disponíveis dentro da EC Collection, que é uma única assinatura, onde você paga por um período, onde você contrata por um período. Poxa, mas se um software eu já lembrava que era caro pra caramba, como é que você me oferece um negócio de 17? Vai ficar impossível. Eu não tenho as informações de valores de cara, porque eu estou na área técnica, não vejo isso, mas você pode ter uma grande surpresa conversando conosco e tirando essas dúvidas com a nossa equipe comercial. Bem, as perguntas são essas, Juliana. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos os participantes aqui, também agradecer a as perguntas enviadas. Agradecer também ao time de Academy e Marketing da Brasoftware pelo apoio aqui na realização da live aqui, do nosso evento. Reforçando aqui, esse evento vai ficar gravado, né? Então vocês poderão visualizá-lo novamente. E uma boa tarde, final de dia a todos, e qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisarem, entre em contato conosco. Até mais. Obrigada a todos, uma boa tarde.